Olá, torcedores! Sejam bem-vindos a mais um KTO GambaCast by Xplay, o podcast do Caxias do Sul Basquete, e hoje é um dos meus assuntos preferidos da vida, que mistura marketing e esporte, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Antes, eu queria me apresentar, né? Sou Daniele Frisso e vou estar com você nesse programa junto com o Thiago Nunes. Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bem, Dani? Um grande abraço ao torcedor do Caxias do Sul Basquete que está ligado, conectado no nosso programa. E também quem vai estar aqui hoje com a gente é o Marcos Tonin. Oi, Marcos, tudo bem? Vamos falar de comunicação e esporte, que é maravilhoso, né? Muito bom. Oi, Dani. Oi, Thiago, tudo bem? É muito bom estar aqui. Quem sabe eu já deveria ter vindo aqui já para a gente poder falar junto, mas hoje vai ser um papo bem legal para a gente falar sobre marketing, sobre esporte aí, vamos misturar isso tudo. E também, antes da gente começar, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a KTO, Unimed, Empresas Randon, Rodoyle, Frasle, Banrisul, Blazlight e Petenat, os patrocinadores do nosso podcast e que também estão com o Caxias do Sul Basquete nessa temporada 2021-2022. E vamos começar o nosso assunto com comunicação e marketing, o comunicação e o esporte do nosso podcast, né, Marcos? Essa ferramenta e essa nova modalidade que está surgindo na comunicação muito grande, né? É importante a gente poder falar, quando a gente fala sobre comunicação, eu costumo dizer que a gente está vivendo hoje numa era que é uma democratização da comunicação, né? Quando a gente vivia há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, não tínhamos, ou pelo menos a grande maioria das empresas, instituições, ou quem quiser, ou quem queria na época comunicar, não tinha essa possibilidade. Ou não tinha uma possibilidade tão grande porque a gente não tinha os canais digitais. Eu até acho engraçado quando às vezes a gente encontra dentro de um contexto de empresa alguém que diz o seguinte: aqui sempre foi assim, não precisamos disso. Ok, não precisamos porque naquela época não tínhamos isso, né? Então é difícil comparar com algo que não existia. E a gente hoje vive num mundo de possibilidades. E hoje, para a gente poder gravar, para a gente poder fazer áudio, fazer vídeo, para poder escrever, para poder levar nossa mensagem para frente, é algo muito mais fácil, muito mais simples e, como eu disse antes, muito mais acessível. E no esporte, obviamente, isso cresceu na mesma proporção que cresceu fora do esporte, aonde a gente conseguiu mostrar quem são os times, mostrar o que acontece dentro, os bastidores, a vida interna ali, os treinamentos. E é o que o torcedor gosta muito de ver, como ele gosta muito de ver em outras áreas também o que está acontecendo por trás. E aí essa possibilidade, né, aliada a todos esses canais hoje que temos à disposição, faz com que a gente consiga ter uma comunicação muito próxima, muito real, muito efetiva com o torcedor. E é isso que a gente busca aqui no Caxias Basquete, né? E a partir de que momento se consegue ter, vamos dizer, essa quebra, né, daquela comunicação que vinha já dos veículos tradicionais, a partir do momento que os clubes acordaram, a gente vai ter que mudar, a gente tem que entrar onde o torcedor está, que é na rede social, nessa comunicação direta. Quando a gente fala sobre Caxias do Sul Basquete, a gente vai lembrar, né, a gente brincou aqui um pouquinho antes nos bastidores, a gente vai lembrar a temporada 17-18. E aí, para o Caxias do Sul Basquete, isso é um grande marco de comunicação, porque a partir de lá a gente começa a olhar. Já existia, já tinha sido feito, as redes tinham sido criadas, comunicação já existia. Então não fomos nós, obviamente, que trabalhamos juntos, eu, a Dani, o Matheus, em 17, 18, que criamos tudo, as coisas existiam. Mas a gente começou a dar mais importância para isso, a gente começou a trabalhar um contexto profissional em cima dessa comunicação também. Então lá a gente cresceu o Instagram na época, lá a gente trabalhou outras redes, trabalhou o Twitter muito bem, né, onde a Dani atua durante os nossos jogos ali, as pessoas ficam pensando quem é a pessoa histérica que escreve lá nas nossas mensagens. O famoso estagiário. Eu não gosto muito do termo estagiário porque eu acho que é muito pejorativo pro estagiário, sabe? Eu tenho uma que certa ficou uma marca, né? Exato. Aí eu chamo que é o Gambasquete que tá escrevendo, assim, tipo, o mascote que tá comunicando. Eu gosto dessa parte porque, exato, ficou uma marca, né? A comunicação é muito o estagiário conversando com os torcedores, principalmente no Twitter, né? Mas eu gosto de usar o Gambasquete porque eu acho que traz também essa questão de marca, né? Então a gente bota o nosso mascote dentro disso tudo, que é muito legal. Tem uma coisa que a gente gosta muito de falar, né, Dani, que foram os dois grandes marcos da comunicação de 17 e 18, que foram ter o melhor Twitter da liga,
onde a gente estava com grandes players ali, os times de futebol já existiam no basquete, né? O Flamengo já existia, aonde a gente tinha também todos os clubes tradicionais de basquete de São Paulo, do interior de São Paulo, e a gente ter lá o melhor Twitter, a melhor comunicação, né, via este canal foi algo muito importante. E para comunicação tem algo que é muito importante. Claro, eu não vou poder aqui necessariamente falar sobre todos os esportes, eu não tenho uma experiência sobre comunicação de marketing em cima de todos os esportes, mas a gente sabe, né, observando, vivendo, tendo a experiência de ir a jogos, o quanto o basquete depende da comunicação no dia do jogo. O quanto a comunicação funciona para que o jogo também funcione. Porque isso é uma herança americana. É uma herança americana de trazer show e trazer espetáculo o tempo todo. Então, naquele ano, a gente conseguiu criar uma estrutura que trabalhava essa comunicação em todos os intervalos, em todos os pequenos espaços que sobrariam, a comunicação ia acontecer. E naquele ano a gente ganha o prêmio também de melhor torcida. A melhor torcida depende da torcida, que vá, depende do time ir bem e depende da comunicação fazer com que essa torcida se inflame, que essa torcida ela participe. Depende do time e da comunicação, são 2 pontos muito importantes, né? Que às vezes a gente não dá uma atenção ou muita bola porque o torcedor não tem essa percepção clara. E por isso que é importante a gente trazer isso e deixar bem aberto. E é legal porque, assim, tá aí uma coisa que talvez o torcedor não saiba, né? Mas quem cuida de todos os intervalos, de tudo, é também a parte de comunicação, né? Claro, daí mais voltada para o marketing, não tanto assessoria de imprensa, essa comunicação mais jornalismo, mas sim uma coisa mais publicidade, né? Mas os intervalos são todos feitos e pensados pela comunicação. Eu acho que tanto no Caxias Basquete quanto em todos, né? Porque por causa do marketing, tu tem que estar ali incentivando as tuas marcas. Então, e claro, a torcida faz parte de tudo isso, porque se ela não compra e se ela não vai junto, não faz muito sentido. Mas a torcida do Caxias, ela vem junto, né? Eu estava falando sobre essa questão americana e até estava pensando quando eu estava vindo para cá, a gente ia falar sobre, já estava, né, pautado sobre comunicação, marketing no esporte. Eu estava pensando que toda essa herança desses esportes, e principalmente o basquete para nós, né, que é uma herança sobre essa cultura americana, o futebol a gente não tem, porque nós tínhamos, né, o futebol aqui muito mais forte em termos de competitividade. E quem sabe a gente não olhe tanto para o espetáculo que eles criam lá no futebol, e daí lá não vira uma referência para a gente. Mas o basquete sempre foi uma referência. E inclusive não só para o Caxias Basquete, a própria liga ela trabalha com essa referência, né? Então agora a gente vai mudar uma questão de uniformes porque a gente quer fazer mais padrão da NBA. Não é uma questão de cópia, é uma questão de modelar algo que é um sucesso absurdo. Então ela, devagarinho, temporadas por temporadas, ela vai fazendo as suas modificações para fazer o modelo que seja um modelo mais atrativo, mais vendável, sempre pensando na estrutura do espetáculo como um todo e não só nos minutos que são jogados na quadra. Tem uma coisa que é muito bacana na comunicação, porque hoje a gente vive aí no mundo das plataformas, é WhatsApp, é Twitter, é Facebook, é Instagram, e são plataformas diferentes, com atuações diferentes, né? Por exemplo, no Twitter, no dia de jogo, tem o tradicional minuto a minuto ali que pegou. É do Twitter aquilo, é instantâneo o pessoal acompanhar ali. Já no Instagram é mais voltado para vídeos, fotos, Facebook. Então, isso também acaba influenciando essa comunicação, porque não adianta tu querer fazer um minuto a minuto no Facebook, né? Da forma que faz no Twitter. Que são formas diferentes de atuar pro torcedor também. Eu acho que essa é uma das... Eu vou dizer por mim, né? Pra mim, a parte mais difícil da comunicação é essa. Ter que pensar plataforma por plataforma. Do mesmo jeito que, por exemplo, você não vai assistir o GambaCast inteiro no Instagram, porque ele vai estar no YouTube ou nas plataformas de áudio. Do mesmo jeito que você não vai ver as fotos que tem no Instagram ou no Twitter, ou no Stories ou no Twitter, não vai ver no feed do Instagram. É difícil, assim, pensar... Claro que agora a gente está acostumado à comunicação, a gente já faz meio que isso automaticamente. Mas entrar, assim, no início... É meio difícil, assim, pensar... Porque não pode ser a mesma coisa. Porque não faz sentido o torcedor me seguir no TikTok, me seguir no YouTube, me seguir no Instagram. Você vai ter os 3 no mesmo lugar, Exato, se o conteúdo é igual, Exato. tem que ser diferenciado, né? E até tu ajustar e acertar, leva um tempinho. Né? Vai. Por exemplo, assim, no Caxias, o TikTok é meio a réplica do Instagram. A nossa ideia é fazer o conteúdo pro TikTok, mas daí também depende de muitos outros fatores, né? De tempo, de gente, de... Enfim, é muito maior. E claro, não tô dizendo que é impossível, não é. Mas é bem difícil pensar. Agora também tem o YouTube Shorts, que também é... Então
Então tá sempre surgindo plataformas e novidades. A comunicação, assim, a gente pensa... não, redes sociais, é Instagram, e Twitter e Facebook, copia e cola tudo. Mas o Marcos tá aqui para nos dizer que quanto mais personalizado, melhor, né, Marcos? Não tenha dúvida. E aí a gente começa a pensar que é bem plausível entender que eu precisaria ter uma equipe para uma plataforma, de repente não uma grande equipe, mas pessoas responsáveis por plataforma. E é onde a gente tenta fazer uma diferenciação de plataformas lá com responsáveis, mas a gente sabe que uma hora a gente vai se encontrar por causa do tamanho de equipe também. E isso vale não só para o Caxias Basquete, vale para os outros times, vale para as empresas também. Ninguém consegue, ou poucos conseguem, né, suportar uma equipe que consegue olhar para vários canais. Mas, obviamente, isso é fundamental. É entender a conversa e o que se faz lá dentro. Então, entre aspas aqui, a histeria do nosso Twitter não vai para os stories do Instagram. Porque não faz sentido, porque se eu for um pouco histérico lá em algum stories do Instagram, eu não consigo entregar um próximo stories, eu vou demorar para fazer um outro. Mesmo tendo a possibilidade, mas não é a natureza da ferramenta eu ficar fazendo stories do jogo e retratando o jogo lá. Isso é feito em outro local. Então, por isso que também, né, obviamente, quando teve a premiação, as coisas são distintas. Esse é um canal, esse é outro canal, esse é outro canal. Mas eu acho que esse é o grande desafio, acho que esse é o grande barato. Acho que eu sempre vou olhar isso como possibilidade, nunca como problema, porque eu sempre pensaria que há 10 anos atrás a gente não poderia estar aqui falando sobre esse assunto, não poderia estar aqui rentabilizando, a gente não poderia estar fazendo nada disso porque a gente não teria essa possibilidade. Começou lá com os blogs, né? Tudo veio aí com... Fotolog. Fotolog, mas essa Dani foi funda. E depois os blogs, e aí começou, né? Tempo do MSN, Orkut. O Orkut não foi tanto, vamos dizer assim, gourmetizado para empresas, né? Não tinha tanto. Aí depois ali da era Facebook, que o Facebook também pensando no dinheiro dele, claro, rentabilizou como uma empresa e surgiu, né, as redes sociais como marketing digital. Como a gente chegou até o começo de 2020 num processo muito acelerado, tanto que falamos que já tínhamos vivido 17 e 18, e aí a gente faz um recorte aí, porque o Caxias ficou umas temporadas sem atuar, daí depois ele volta, né, para 20 e 21, e aí no começo de 20 a pandemia acelerou muito todo o processo de comunicação para todo mundo, de todas as formas, então também precisou mais criatividade, a gente precisou levar mais conteúdos através de plataformas, porque fisicamente a gente não poderia estar presente. O time jogou uma temporada toda sem fisicamente estar presente com o seu torcedor. Precisava ser muito mais atencioso na comunicação, nas palavras, nos textos de como ia levar isso, porque é um outro jeito de compreender, né? Hoje ele volta a ter a possibilidade de ir lá, de ver o jogo, de estar presente. Então é um outro tipo é uma outra atmosfera. E obviamente que para a comunicação, essa atmosfera de agora, dessa temporada, de as pessoas estarem lá presentes, torcendo, é incrível para a comunicação. E isso realmente ajuda e facilita muito o processo. E a pandemia quebrou uma barreira da comunicação que era a terrível chamada de vídeo, né? Porque antes todo mundo tinha pavor de atender uma chamada de vídeo ou fazer a chamada de vídeo com a pessoa, né? E agora não, hoje tu põe a pessoa ao vivo, de casa, quebrou essa barreira. Mas criou uma outra, né? Se a pessoa te liga, tu não atende mais. Se ela liga no telefone normal, tu diz, não, peraí, eu não vou atender, depois eu digo, tu precisa falar comigo? Manda um WhatsApp pra ela, né? Exato. É difícil eu atender o telefone agora. E tu sabe que é exatamente isso, né? Quando eu vou falar com alguém, principalmente quando a gente tá falando sobre o Caxias, quando a gente tem que fazer uma relação, conversar com alguém, posso te fazer em vídeo? Que daí a gente está se vendo, a gente está se percebendo aqui. E é exatamente o que a gente está fazendo agora também, que é um produto que originalmente poderia ser só em áudio, a gente poder ter o vídeo disso também, para a gente poder se ver, para a gente poder ter essa interação. Então, acho que é legal. As coisas vão acontecendo, a pandemia acelera bastante essa comunicação e a gente precisa mandar essa comunicação para frente. Aliás, as pessoas, os torcedores, eles ficam muito mais exigentes quanto a isso, né? Quanto aos materiais que vão ser entregues, quanto às artes, desde a parte do design, a parte do texto, a parte dos canais, eles são muito mais exigentes por isso, né? Hoje o pessoal identifica, isso é montagem, eles cobram, né? Isso é montagem. Então ele já tem essa percepção também. Mas vocês já conseguiram também identificar, por exemplo, o que o torcedor mais quer?
E isso varia de começo de temporada, meio de temporada, quando tem um campeonato em andamento, né? O que ele mais quer de conteúdo também, ou isso acaba sendo algo mais difícil de perceber, e aí tem que se fazer um trabalho exatamente de análise nos comentários, né? Análise toda das estatísticas do próprio conteúdo, para entender também esse torcedor. Aí entra os números, né? Que geralmente o pessoal da comunicação pensa, odeio números. Sim, né? A gente odeia. Eu pelo menos tenho pavor de números. Saiu do dígito 2 mais 2, eu já não sei, congelo. Mas é tudo estatística. Tipo, analisar dados, ver o que o pessoal tá comentando mais, o que o pessoal tá compartilhando mais, o que o pessoal tá assistindo por mais tempo. Até, por exemplo, assim, no YouTube, o que o pessoal mais gosta, eu acho que no Instagram também, bastidores. O pessoal ama bastidores. Verdade. Entendeu? Dos jogos, principalmente, né? De jogos até, assim, exato, o antes, o intervalo, que não tá ali, o depois, mas, assim, treino. Porque a gente não tem muito, assim, o torcedor indo no ginásio ver o treino. Então, eles têm muita curiosidade de como que funciona. Então, e eu acho que não só no basquete, né, mas como um esporte no geral, ou como uma empresa no geral, isso até é uma dica, se você está assistindo tem uma empresa, usar os bastidores é muito legal. Todo mundo quer saber o que acontece aí, por trás das câmeras, que a gente não vê. E eu acho que os bastidores, ele tem bastante esse gatilho da curiosidade. No marketing, a gente tem essa instrução de dados, né, com uma nomenclatura que se chama Data Driving. Então, é uma questão de a gente analisar os números, e o Data Driving pode ser por sistemas muito sofisticados, por CRMs, ou por uma análise de visualização dos teus stories. Porque é um número, e todos os números são importantes para essa análise. E a questão aqui é parar, ou cada vez deixar de fazer menos, porque parar é difícil, é cultural, o que eu acho. E mais baseado no que está me mostrando os movimentos que acontecem. Quando a Dani fala dos bastidores, a gente tem muita clareza. E ainda ela citou, olha, você que tem uma empresa, é verdade, você que tem uma empresa. Só que a gente pensa assim, mas o que a pessoa vai querer ver o que está aqui, entendeu? O que a pessoa vai querer saber o que acontece aqui no podcast? Então, o que a pessoa quer saber? Quem são as pessoas que estão aqui ajudando, que estão gravando, né? Que vão editar? As pessoas não, isso aí são coisas banais. Mas, de repente, são banais para quem está ali no dia a dia. E aí a gente transporta isso para nós lá para o treino. Mas o que a pessoa quer ver treino, né? A gente vê treino todos os dias. Mas é legal. E elas querem. Então, isso gera mais participação, gera mais interação, gera mais envolvimentos nos stories, comentários. Os bastidores são incríveis, assim, e principalmente aí quando a gente tem essas pessoas, que a gente vai mostrar os jogadores. De novo, o evento de pessoas sempre é algo que vai funcionar super bem. Porque se esse bastidor for lá, hoje vai ter treino, mas as pessoas não estiverem efetivamente lá treinando, vai funcionar menos, igual numa empresa, né? Abriu a empresa, né? Mostrou que abriu a porta, mas não mostrou as pessoas ali trabalhando, vai funcionar menos. Então esse evento de pessoas é fundamental. E aí a percepção é justamente por isso, pelas análises de visualizações e dados que podem mostrar, e a gente vai repetindo essa situação. Tem um exemplo claro aí que é na comunicação, que é o rádio. O rádio se criava toda aquela magia, aquele segredo do locutor que ninguém conhecia, né, visualmente. E só se tinha a voz. E hoje não, hoje todo mundo conhece o locutor de rádio. E mais, né? O locutor até não, mas o pessoal de rádio, agora o time que ele torce. Então, também, cada vez vai se abrindo mais porque a gente quer saber mais. É exatamente o mesmo exemplo. Então, quanta gente identificada já, por exemplo, claro que a gente vai remeter ao futebol, né, que é um contexto maior no país, que vem se identificando e continua trabalhando em rádio tradicional. Então, essa abertura, a gente quer saber mais. Teve um exemplo essa semana, né, que o Galo foi campeão, a Marina, eu não sei se o Bruno dela conhece, lá da ESPN, da Fox, falando assim, eu sou jornalista, sou isenta, mas é meu time e tô muito feliz com essa conquista por isso, isso e isso. E eu acho que não faz a gente menos jornalista, sabe? Eu acho que, claro, a gente tem uma equipe. Às vezes até eu acho que a gente é menos imparcial com o nosso time e acaba cobrando mais do que com o time adversário, assim, pensando no futebol, sabe? Às vezes, tu fala menos mal do time adversário do que do teu próprio time. É meu time mesmo, eu vou falar mal disso aqui mesmo. Eu não tô falando do exemplo do basquete, né, gente? Eu não falo mal do basquete. Mas no futebol, assim, às vezes eu acho que pode ter isso, sim. E tem outro ponto também da questão do marketing, né? Que se criou uma rede muito forte de monetização também, né? Que os clubes...
Claro que tem estágios, tem clubes mais avançados, tem clubes começando, mas como é que também se analisa esse ponto da monetização que pode se tornar aí um grande aliado? Já é esse grande aliado? A monetização vem justamente pela possibilidade de visualizações, né? Então isso é maravilhoso. Eu acho que, de novo, são possibilidades. E aí a gente tem grandes parceiros que vão lá, que viabilizam projetos, e a gente pode ir lá botar isso para acontecer. E aí em todos os âmbitos, né? Aqui a gente está falando, por exemplo, do nosso grande parceiro, que é a KTO, que vem para viabilizar esse projeto. Mas a gente também está falando de parceiros que viabilizaram uma festa, né? Um pré-jogo que a gente fez. Antes do nosso jogo oficial, às 18 horas, a gente faz um pré-jogo lá com um monte de atrações. Então tem possibilidades para as crianças, alimentação, diversão, música e faz show e tudo isso. Então acho que, obviamente, que essas possibilidades, que aí elas vão ter que sempre ser aliadas, online e offline, porque as coisas têm que conversar. Eu não posso, por exemplo, ter um encanto por tudo que eu estou ouvindo, vendo e percebendo do Caxias, chegar lá no jogo e a minha experiência não ser satisfatória. E isso nós não estamos falando de jogo ou de resultado de jogo, porque esse não é o nosso assunto, né? Esse é o assunto do Rodrigo. Então a gente está falando sobre experiência de estar lá. E a gente costuma dizer que para o nosso parceiro comercial, seja ele o patrocinador já existente ou alguém que tenha interesse em vir a patrocinar o Caxias do Sul Basquete, estar lá é algo fundamental. Assistir um jogo, viver o que está lá. E aí, se ele sair de lá com a experiência de, olha, não achei isso muito interessante, beleza. A gente vai ficar tranquilo e vai dizer, então tá. Então, de repente, não seria um parceiro. Mas a gente tem uma certeza absoluta de que todos que entram lá para assistir um jogo têm uma experiência incrível e saem de lá, assim, muito maravilhados com o que acontece. E aí, obviamente, também pelo basquete. Isso não é só uma coisa de Caxias do Sul Basquete. A gente faz bastante, mas é pelo basquete. É justamente por essa cultura de entender. Eu preciso entregar antes do jogo. Eu preciso entregar em cada buraco que eu tenho ali de espaço. Seja nos pequenos de tempo técnico, seja nos tempos entre quartos, seja no tempo maior. E aí tu sabe quanto tempo tem, tu tem 15 minutos, mas tu pode entregar de 8 a 10, então tem que programar algo para entregar ali. E aí depois tu tem outro, né? Tem um intervalo de quarto, e aí no final tu faz todos os teus avisos finais. Junto com isso, tem protocolo para fazer também, né? Então tem protocolo interno do Caxias Basquete, tem protocolo da liga para entregar, mas mesmo assim a gente consegue entregar uma experiência que as pessoas realmente saem de lá bastante encantadas. Marcos, tu falou um pouco de on e offline, né? Eu acho que o mundo é cada vez mais isso, né? Não existe mais como tu ter um time e tu não tá online, ao mesmo tempo não tem como tu ter uma marca online e tu não tá pelo menos um pouco offline, assim, apesar de tu ter um e-commerce, tu precisa do offline para mandar o produto, né? Tu precisa essas duas barreiras, digamos, cada vez mais juntas, né? Exato, e a gente tem sorte, né? Eu e a Dani aqui falando de trabalhar no Caxias do Sul Basquete, porque o nosso offline é incrível, é um jogo, né? Então é maravilhoso. Então se as pessoas elas gostam do que a gente está comunicando, do que a gente está levando e começam a achar interessante o nosso processo online, né? Seja por divulgação, seja pelo podcast, seja por se interessar por assunto, por gostar mais e compram o ingresso para chegar até lá, a nossa experiência lá ela é fantástica. O offline de jogo é maravilhoso já por si. E a gente trabalha muito para que aquela experiência seja melhor. Como a gente disse, a gente já ganhou essa premiação de ter a melhor torcida e a gente sabe que isso também faz parte da comunicação. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque se a gente estivesse falando sobre marketing para qualquer empresa, o trabalho pode ser mais difícil, né? O offline, o dia a dia, a rotina não é um jogo, né? Não é uma atmosfera tão grande, pessoas, né, envolvidas, torcendo a favor, torcendo para acertar, torcendo para errar. E a gente não gosta muito, isso não é a coisa mais utilizada por nós lá, fazer comparações, por exemplo, com o futebol, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eu vou ser grosseiro aqui, me permito, numa comparação, que é o basquete tem gol o tempo todo. Né? Então, assim, essa é uma primeira análise. Não tem 0-0, né? E aí é um outro ponto, né? Claro, né? Todo mundo tem envolvimento com futebol, gosta de futebol, né? Mas a questão é que não vai empatar. Então vai ter alguém que vai ganhar e vai ter alguém que vai perder. Que, aliás, essa também é uma característica de esporte americano, que foi cedendo seu espaço para o futebol com o tempo, né? E também tem liga lá agora e cada vez vai ficar mais forte, porque eles têm dinheiro. Mas eles nunca gostaram muito dessa história de empatar as coisas, né? Então sempre saiu um vencedor de lá, ele sabia se ele ia entrar naquela quadra, naquele campo, seja para assistir basquete, para assistir beisebol, para assistir futebol americano, teria um vencedor, teria um perdedor. E isso o basquete entrega aqui pra gente. Nessa temporada, o Caxias do Sul Basquete também foi para o ginásio do SESI, né? Com uma estrutura ampla, diferente, possibilitou
ampliar a comunicação, teve que se refazer a comunicação e o marketing com o torcedor. O que mudou nesse contato também, Marcos? Bom, eu tive a oportunidade de estar aqui acompanhando também quando o Rodrigo veio para fazer o primeiro podcast aqui e ele gravou e falou sobre isso também, né, sobre o SESI, e ele sempre me dizia uma coisa bem importante e era isso que a gente estava falando agora, assim, acho que a gente incorporou bem isso, que era a questão de trazer uma experiência melhor e entender o processo como um todo e não só um jogo de tantos minutos. Então ele sempre bateu muito nessa tecla, na experiência, em olhar para a torcida e acho que é isso que a gente ganhou com o SESI. Obviamente que agora, muito tranquilo para falar, né? Já fizemos vários jogos lá, mas no começo é um pouco complicado. Desafiador, né? Desafiador. A gente sai de uma estrutura onde... Vamos imaginar cenários sem pandemia aqui, só para falar números de lotação. Onde a gente lotaria com 1.000 pessoas o Vascão, a gente lota com 5.000 o SESI. Tá? Então, números aproximados. Claro, a pandemia reduz tudo isso, mas agora já está, né, tá liberado. Então, a gente teve um desafio muito maior. Então, a comunicação trabalha muito mais para que o jogo aconteça, né? Existem também um contexto colaborativo entre diretoria, entre profissionais da diretoria que vão lá e se doam também para que o Caxias do Sul Basquete consiga realizar o jogo. Nem todo mundo lá que está trabalhando naquele jogo está sendo contratado naquele dia, né? Então o pessoal da diretoria pega junto. Mas como experiência, é muito melhor. Como experiência de entrada, de saída, de alimentação. De estacionamento. Ver os jogos também. Por mais que o Vascão sempre vai ter aquele clima que a gente usa, né? E sempre vai usar quando tem esse caldeirão, essa bomboneira, assim, essa coisa pequena e que inflama muito. Mas eu acho que a temporada está aí, a gente está gravando isso, né, ainda não no meio da temporada, quase no meio da temporada, e a performance do time em casa, né, num ginásio maior, é excelente, é muito boa. Então eu acho que não se perdeu jogabilidade, assim, se assim pode falar, como o Tite. São desafios maiores que a gente não tinha lá, né, que nem o Marcos falou, mas que eu acredito que a gente tá dando conta, né? Claro, do primeiro jogo, né? Toda mudança gera até a se acostumar, tudo. Eu imagino, eu vi a correria, né, do primeiro jogo, imagina, o primeiro jogo em casa. E a tabela já colocou 2 adversários de peso, Minas e Flamengo, né? Logo de cara, aqui em Caxias do Sul e na abertura do NBB. Então, mas a torcida abraçou, tanto é que a gente viu aí mais de 1.400 torcedores, né, Dani? Acho que foi 1.200 o Minas, 1.400 o Flamengo, acho que foi uma coisa assim. E 1.400 o São Paulo. Isso, imagina, né? Já amplia esse leque de possibilidades com o torcedor. E tem um ponto que é fantástico, que é o pós-jogo. Pós-jogo, aquele contato direto dos jogadores com a torcida, tirando foto, a criançada indo para a quadra. Isso é uma marca que é só o basquete que tem, né? Essa aparição, assim, né, de eles poderem ter esse contato direto, eu acho que isso é muito legal. Tem uma coisa, tudo ficou mais fácil na questão do SESI sobre acessos, né, sobre também eles poderem estar mais próximo. Lá no Vascão isso acontecia, mas era sempre afunilar. De cima, assim, não tinha ir lá na saída, não tinha espaço, realmente não tinha um espaço físico tão grande, né? Uma coisa que eu acho legal no pós-jogo também são as crianças que entram para arremessar, né? Então as crianças entram, elas jogam um pouquinho dentro da quadra onde onde aconteceu aquele espetáculo. E de novo, para nós isso pode ser algo ok, né? Mas eu imagino para a criança. Ela viu os profissionais jogarem lá, né? Elas estão lá e vão arremessar na mesma cesta, vão bater a bola na mesma quadra. Eu acho isso muito legal. É um estímulo também, né? Para que eles pratiquem o esporte. E que a gente tenha, obviamente, né, cada vez mais pessoas praticando, que a gente tenha pratas da casa, revele jogadores e que a gente consiga fazer sempre uma estrutura de basquete mais forte, né? É que eu sou suspeito pra falar, porque eu amo esse assunto, né, marketing, comunicação. Bom, eu entrei no jornalismo pra falar de esporte, agora tem tudo que eu gosto, eu também, né? Vou fazer esse parênteses, né? Porque não, quer dizer, mas aqui eu tenho que fazer um recorte. O que acontece? Quando eu comecei a minha faculdade, eu fui lá, me matriculei, estudei para fazer fisioterapia. Porque eu queria trabalhar com esporte. Esse sempre foi o meu sonho. E aí eu fiquei 2 ou 3 anos fazendo, fui até metade do curso. E aí fiz estágios e tal, e não rolou. Tipo, eu falei, não é aqui. Não vou entrar no mérito, mas falei, não é aqui. Até porque eu achei muito difícil a questão de chegar no esporte, né? Na época tinha um viés aqui que de repente seja mais importante, sabia que aquilo era difícil. Falei, não, vou sair. E eu caio na comunicação completamente por acaso.
Eu gosto, aqui não cabe tanto, mas hoje de manhã eu estava dando uma aula também. Eu gosto muito de falar sobre comunicação, porque eu não nasci assim, eu não saí falando, né? Aliás, nem gostava muito disso, né? Não gostava nada. E então eu comecei para fazer esporte. Eu pensei que ia fazer esporte. E aí fui para outro caminho. E aí em 17 eu tive essa oportunidade de poder falar com o Rodrigo para a gente poder trabalhar o Caxias do Sul Basquete. Aí já olhando já no NBB, time profissional, Campeonato Brasileiro, né? E aí a gente se conhece e começa a fazer esse trabalho. Mas eu também comecei, saí do colégio e falei, eu quero trabalhar com esporte. Tu também, Thiago, começou assim? Também, eu queria ser árbitro. Árbitro? Árbitro, já que eu não jogava absolutamente nada, né? Então eu queria também estar no esporte, assim. E só que daí eu pensei, educação física, tal, né? Vida dura de árbitro, tal, daí eu larguei. Aí eu também tive que usar óculos, né? Já vi uma barreira. Já vão dizer, tu não tá vendo, juiz. E a resposta Tá não. sem óculos. Então eu larguei e fui para comunicação também. Então, que daí a gente pode trabalhar todos os esportes, né? Pode, e tem esse viés também da arbitragem especializada, né? Do estudo da arbitragem para poder falar dentro de esportes, enfim, mas claro, né? O futebol tem maior amplitude. É como alguns comunicadores fazem isso, né? Estudam fazem todo o curso de árbitro para fazer a comunicação, né? E acabam se especializando nisso. E é muito bacana, por exemplo, trazendo um bastidor dessa temporada, teve um jogo que o Pedro passou o jogo inteiro conversando com o árbitro. E aquilo me chamou a atenção, né? Eu cheguei no pós-jogo e perguntei, arbitragem, Pedro? Ele só foi elogios ao árbitro. E ele dizia assim, não, porque o árbitro dá uma aula pra gente. Sabe? E a gente acompanhando ali, mas que tanto Pedro fala com o jogador, né? com o árbitro, será que está reclamando? Será que depois ele diz, não, que o árbitro é tão bom que ele dá uma aula pra gente das regras. Então, isso só o esporte que proporciona também. O basquete também tem isso, né? Eu não sei, é que no futebol são mais pessoas, né? Então, mas assim, no basquete tu pode ver, vai ter sempre algum jogador falando com o árbitro. Às vezes a gente acha que é sempre xingando, né? Mas talvez não, talvez é só aprendendo um pouco mais, né? Agora me veio essa questão de regras também, né? E aí o torcedor, ele quer muito saber de regras. A gente, no começo da temporada, fez uma série de postagens também falando um pouco sobre o que é isso, o que é aquilo, né? Que, de repente, pra gente sejam algumas coisas comuns e pro torcedor nem tanto. Agora, nem tudo também é tão comum pra gente, né? Às vezes aconteceu alguma coisa no jogo, a gente se olha e falou, o que aconteceu aí? Não, eu tenho uma máxima na minha vida que é assim... Eu não sei mais o que é falta. Eu não sei, é que assim, eu entrei no basquete por conta do Caxias do Sul Basquete. Depois me apaixonei pelo esporte e tal, curto basquete, mas eu entrei por causa do Caxias do Sul Basquete. E eu não entendo nada. Tanto que, gente, minha educação física, os lance livre faz o lance livre do basquete e vai pro final da fila conversar. Educação física pra mim era isso, entendeu? Sensacional! Era essa a minha educação física no basquete. E, claro, daí entrou o Caxias do Basquete e tal. Só que eu não entendo muito. Então, eu aceito o que o juiz marcou de falta. Não concordo, porque sempre contra o meu time eu nunca concordo, mas eu aceito, porque não tem muito. Tu dá uma olhadinha pro banco pra ver se o Rodrigo ficou mais bravo ou menos bravo, né? Se ele ficou mais bravo, diz, isso não foi falta, não. Tipo, eu vou com todo mundo. Se todo mundo reclamou, eu reclamo também, entendeu? Tá bom. E existe também, eu acho, o Marcos falou um pouquinho dessa questão de aquele torcedor que vai pela primeira vez, que não é habituado com basquete, mas quer acompanhar, porque é NBB, né? Ginásio lotado, todo mundo quer estar fazendo parte dessa festa, sabe? Só que às vezes ele não entende, não sabe as regras, como a gente, né, há pouco falou, a questão do jogo. Esse trabalho também é um desafio para vocês, de mostrar para ele como é que funciona o jogo, para fidelizar esse torcedor e ele retornar e se tornar também torcedor do Caxias do Sul Basquete? Essa é uma boa pergunta, mas eu acho que a gente poderia fazer mais até por as pessoas que vão começar, né? Não sei, de repente alguma coisa impressa, ilustrativa, para ele entender. Mas é que, na verdade, eu acho que ele não vai entender assim também. Ele vai ter que entender indo de novo. Eu acho que o futebol é muito claro pra gente, porque quando, principalmente, né, pro homem, e aqui sem nenhum preconceito, mas quando ele é desde pequenininho, diz assim, impedimento. Porque tem 2 ali, né? Já passou, só tem mais um, então não dá. Então é muito pequeno que as regras vão se incorporando. E aí, obviamente, tu vai entendendo. Porque pensando aqui claramente, não sei se para vocês, mas agora eu penso basquete, futebol, parece que o basquete tem muito mais regra. Pode ser que sim, tá? Eu não tenho certeza do que eu tô falando. Pode ser que sim ou pode ser que não. Pode ser que o futebol a gente saiba tão automático que daqui a pouco tá tudo bem, né? Que a gente não acha que tem tantas. Mas eu acho que ele vai conseguir entender indo mais, também assistindo mais na TV, porque ir mais também, se ele não estiver ouvindo,
Pode ser que ele não tenha a tal da instrução que o Pedro tem dentro de quadra, ou teve naquele dia falando com o árbitro. Então ele vai precisar ouvir mais também, vai precisar estar aqui mais no podcast, muitas vezes vão falar sobre isso aqui, né? Então vai ouvir mais aqui. Mas eu acho que é frequência, né? Eu sempre comparo isso a uma coisa que eu tive mais dificuldade, por exemplo, de aprender, que é a NFL, né? Então, o futebol americano, eu tive um pouco de dificuldade de aprender, e foi algum tempo, eu assisti muito sem interesse pela regra, mas gostava, e aí uma hora de, não, tem que aprender. E aí tu vai mais a fundo, vai prestando atenção, vai lendo também, vai buscando isso. No final das contas, vai ter que ter tempo ali para entender. Exato, essa sequência, né? E de procurar gostar. Eu também já tive a oportunidade de transmitir futebol americano, é um desafio, porque é totalmente diferente do que a gente está habituado, né? E, por exemplo, as transmissões que nós fazemos do Caxias do Sul Basquete sempre tem um especialista. Então, isso é muito... Para quem quer aprender basquete, fica aí, acompanhe se você não, né? Antes de ir num jogo no ginásio presencial, acompanhe o jogo anterior, porque a gente sempre tem um especialista que é exatamente isso. Quando o árbitro marca a falta, marcou o quê? O que ele deu? E o nosso especialista, né, o comentarista, sempre detalha, foi por isso, foi por aquilo, né? Então, mas tu pega muito rápido, exatamente essa sequência que o Marcos falou, em 2, 3 jogos tu já consegue pegar o básico. Então, e isso acaba porque o jogo é muito rápido. É emoção, assim, do começo ao fim. E tu fica naquela e vai ampliar e reduz o placar, e amplia e reduz. Então, é um jogo, é fantástico. É um jogo que 10 segundos é muito tempo, que 5 segundos é tempo, então tem tempo para... 1 minuto dá para virar o jogo tem tempo para tudo, né? Eu acho que a gente podia citar vários, mas eu costumo citar um jogo da temporada 17-18, onde a gente tinha um jogador, ele estava com a bola, ele arremessa a bola, né? E ele sofre uma falta e empatou. Aquele jogo empatou, só que não empatou, né? Porque ele ainda pode fazer o lance livre. E aí ele foi lá, faz um lance livre e a gente ganha de 1 ponto com o cronômetro zerado. Não tinha mais chance para fazer nada. Então isso pode acontecer. O futebol também pode te dar essa proporção do final, mas ele não dá uma reviravolta tão grande ou com tantas oportunidades quanto o basquete pode trazer. O basquete tem VAR, né, Dani? O pessoal tem, instant replay. Só que não dá confusão. O pessoal vai ali, olha, olhou, deu, volta pro jogo e segue o jogo. É mais tranquilo. É verdade. Não, e falando nisso, né, tipo, às vezes tu pensa, 1 minuto, 10 pontos de diferença, já acabou. No futebol, é difícil tu reverter já 2-0 já é muito difícil de ser revertido. 3-0, então, praticamente impossível. No basquete, tu tá 10 pontos atrás, às vezes até 15 pontos atrás, é possível tu empatar e virar o jogo. Claro, depende da quantidade de tempo que tem, mas é bem possível, né? Então, esse é o legal do basquete também, as reviravoltas, que cada quarto, né, cada 10 minutos pode ter. E eu acho que ter a experiência, se eu pudesse deixar aqui, né, um contexto e uma opinião minha para torcedores, é ter a experiência, principalmente quem é da região aqui de Caxias, ter a experiência de quadra. Porque ter a experiência de quadra vai te fazer assistir depois na TV também os jogos do Caxias do Sul Basquete, ou quem sabe acompanhar outras equipes do NBB também, porque tu vai querer acompanhar, vai ver como elas estão, se ela não pode ganhar, senão ela passa o nosso time e tudo mais. Então ter a experiência de quadra é algo muito importante, porque tem muita gente que assiste basquete e diz, poxa, mas olha só, eu vou saber o resultado só daqui 1 hora e pouco, sabe? Vai demorar para eu saber esse resultado. Porque ele ainda não está inserido no processo. Porque quem assiste basquete, quem torce pelo basquete, o primeiro lance está valendo muito. Todos os lances valem muito. E é muito legal, porque vale o ataque e vale a defesa. Então, é o tempo todo, é sem parar. Eu digo que é uma pena, entre aspas, né? Porque a gente trabalha bastante no jogo e a gente não consegue assistir necessariamente todo o jogo, né? A Dani fica mais prestando atenção porque ela tá ali para transmitir, para fazer esse repasse pro Twitter. Mas a gente tá preocupado com a quadra, tá preocupado com o que tá acontecendo, deu um problema aqui, resolve aqui e tal, então a gente não consegue ver todo. Mas é incrível, né? Toda a nossa equipe da comunicação adora dia de jogo, né? Eu resumo é isso. É cansativo, não vamos mentir, é bem cansativo chegar Mas vale lá. A pena depois, vale, né? Vale a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Temos lá 9 horas Vou contar um bastidor como é que é. A gente chega lá 9 horas da manhã, faz Quando o jogo é, que horas? A hora que for. A hora que for. Mas o mais tarde é 20. A gente faria a mesma rotina, né? Você chegaria daí às 10, por exemplo. Mas daí chega, faz o treino do Caxias, né? Faz o cobertura de stories e tal, faz o teste do Covid. Aí faz algumas outras coisas de comunicação que sobra. O teste é do narizinho? Do nariz. Todo dia de jogo. Super agradável. Cara, e o jogador tem que fazer 2 dias antes também. Então ele faz 2 para jogar, né? É bastante. Nós, da comunicação, a gente faz só no jogo.
Então Ai, mas sabe que eu acho que acostuma esse teste do nariz? Agora eu acho que. Melhorou um pouco já. Acho Primeiro que foi mais difícil. gente, o primeiro teste do nariz foi muito difícil. Agora acho que a Chega a moça chorar, melhorou. né? Chega a chorar. Eu ó. chorei bastante, confesso. Eu já vi gente fazendo esse teste e depois ter um ataque de espirro, né? É Em ruim ficar incomodando sequência. aqui no nariz. Eu chorei. Saiu Ainda, lágrimas. ainda que é só um buraco. Tem às vezes que tu faz nos dois, né? Aí é ruim. Aí quando tu faz nos dois é ruim. Porque acabou um, aí tu pensa, puta, tem outro. Desculpa. Mas enfim, é outro daí. Tem outro. Enfim, aí tá, fizemos o teste, aí a gente almoça por lá, aí arruma a quadra, né? Todas as lonas de quadra, os tecidos da quadra, corta os números do bar, então toda a parte do bar. Boa. E é isso, eu acho. Daí fica esperando, aí espera até o horário do jogo, daí A depois gente começa a montar esse ao redor, né? Ah, é Então o monta a protocolo, parte que vai estar a imprensa, monta a parte da loja. Então a gente começa a montar porque alguns profissionais vão chegar para trabalhar, que são apoiadores e vão chegar mais na hora do jogo. Então nós que estamos lá, né, somos contratados da equipe, a gente deixa isso tudo pronto para quem vai colaborar poder chegar lá e ter, né, vai ter menos trabalho aí, a gente já deixa isso tudo pronto. Então deixa a banner lá em cima, faz isso, faz aquilo, faz um corre, assim. Então depende muito, se os jogos são em sequência, o trabalho ele é um pouco mais diluído, e se tu tem um jogo isolado ali, tu vai fazer todo o mesmo trabalho para aquele jogo lá, né? Então, mas vale, poder estar lá durante o jogo divertido. lá é bem legal. E tá lá na quadra, assim, tu sente tudo, a bola, é muito legal. Aliás, fantástico. tivemos um belo. Tu pode dar um Acidente, relato sobre, Thiago, sobre teu como foi acidente. sentir a bola, né? Apesar que não foi em ti, né? Ah, não, tem momentos ali que a gente fica tenso quando a bola vem. O problema não é quando vem só a bola, né? É quando vem a bola e 2 metros de altura do lado dela, sabe? Então, Pegou uma bola na luz, né? pegou, derrubou o nosso equipamento, foi tudo pro chão. Ainda bem que eu consegui ficar do lado, assim. Mas é um momento tenso, sabe? Nossa, hoje eu tava sentado na quadra batendo foto, eu quase fui atropelado. Eu me distraí um segundinho ali e veio 2 por cima, assim, gente, quase me morreu Para atropelado. quem tá na quadra, precisa prestar atenção. É verdade mesmo, assim, porque os prismas, eles são móveis justamente para isso, eles são de espuma, né? O Isso. prisma do patrocínio, justamente porque eles podem cair. Então, O problema é que eu tô preso na quadra ali sentado, Exato. né? Eu não tenho pra onde correr. mas tá um pouquinho mais afastado, até ali para chegar uma pessoa, não, a não não. ser que ele dê aquele pulo, né? Que ele tá no Sim. embalo, ele pular, ele pode chegar ali. Não, aconteceu um lance só que foi o Gambasquete. Que eu jurei que ele tava caindo em cima de mim. Não, ele só queria aparecer no link. Então ele ficou... Mas outro dia ele caiu Outro mesmo. dia ele caiu todo. Então isso é importante, né? Quem tá perto tem que prestar atenção. O menino que vai secar a quadra, o pessoal da comunicação, esse pessoal tem que prestar atenção porque esse acidente pode acontecer. E obviamente, né? Então vai lá, né? Um jogador, 2 metros, 2 e pouco de altura e tal. Não é nada, não deve ser, né? Não caiu em cima de mim, mas não deve ser nada agradável. O seu Rubens, nosso roupeiro, esse dia sofreu um acidente. Em um treino. Atropelaram ele num treino. Querido, beijo, seu Rubens, uma figura lá do nosso Caxias do Sul Basquete. Acho que é isso, né, Thiago? Olha, rendeu, uma aula hein, aí. Dani? Foi longe hoje. O nosso bate-papo, porque foi uma conversa de beira de quadra. Mano. Boa. Uma conversa aí de marketing. É que eu acho que assim, juntou 3 pessoas que adoram falar, um assunto que todo mundo gosta. Espero que torcedor pra você também tenha sido bem agradável esse assunto. E também agora, né, fazer um anúncio que a partir dos próximos episódios, Thiago Nunes nos deixará. Eu acho que eu ia cantar aquela música do Qual? Vin Diesel lá do Canta. Velozes e Furiosos, só que eu esqueci a música. Ah, que legal. Aquela It's been a long day. Olha só, hein, que despedida. Foi tudo que eu... Desculpa, Thiago, infelizmente não consigo mais. Mas então, a partir de agora, o Marcos estará aqui com a gente. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Dani. Thiago, um bom caminho para ti e obrigado por ter conduzido tão bem junto com a Dani, né? Todos esses episódios aqui. Lá no comecinho, quando estava embrionário, a gente pensou, eu vou com a Dani, mas eu falei, poxa, a gente tem um super profissional para conduzir, né? Vou ficar fora dessa, pode conduzir, mas agora com essa troca aqui, então eu assumo de vez aqui. Obrigado. Não, eu que agradeço a oportunidade, né? Foi sensacional estar aqui no KTO GambaCast by X-Play. Então, agora eu passo a bola, né, para o Marcos, que vai estar aí no comando junto com a Dani nessa nova temporada que se aproxima do KTO GambaCast também. Mas eu vou ficar sempre acompanhando, a gente te espera lá no Vou SESI. ficar, com e certeza. outra, vamos passar uns episódios e a gente vai te convidar aqui. Daí tu vai ser convidado, sabatinado. Aí é outra coisa. Pode deixar. Voltarás, Thiago, voltar. Muito obrigada. Eu que Muito agradeço. sucesso.
Tá. Um abração. Marcos, a gente se vê no próximo episódio. Bora. Obrigado. Tchau, gente. Esse, torcedor, então, foi mais um episódio do nosso KTO GambaCast by Xplay, o podcast do Caxias do Sul Basquete. E eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores, a KTO, a Unimed, Empresas Randon, Rodoyle, Frasle, Banrisul, Blast Light e Petenat. Eu te espero num próximo episódio. Um beijo e até lá. Tchau!